Bem, pessoal, começou aqui a gravação já. Então, dando continuidade à nossa disciplina de Físico-Química 2, hoje nós vamos para a nossa aula de número 10, que corresponde à terceira aula da unidade 2, que é ainda dentro do assunto de termodinâmica das misturas. E na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre soluções diluídas ideais. Bem, pessoal, antes de definirmos o que é uma solução diluída ideal, a gente vai recapitular o que nós vimos na aula passada sobre soluções ideais. Em seguida, nós vamos definir o que é uma solução diluída ideal e mostrar a equação empírica, que é a lei de Henry, que descreve esses tipos de soluções. Bem, pessoal, na aula passada, nós vimos que uma solução ideal é uma solução que tanto o soluto como também o solvente seguem a lei de Raoult. No caso, o termo solvente, a gente aplica ao componente presente em maior proporção em uma mistura, enquanto o soluto é o componente ou os componentes em menores proporções na mistura. Lembrando que a lei de Raoult é definida como sendo que, por exemplo, a pressão parcial de um componente J em uma mistura vai ser igual ao quê? A fração molar do componente J no líquido, multiplicado por sua pressão de vapor quando esse componente é puro na temperatura do experimento. Acontece, pessoal, que há diversos casos em que há desvio desse comportamento ideal, ou seja, as soluções não seguem a lei de Raoult. Isso ocorre principalmente, na verdade, de um modo geral, devido às interações, né, sejam elas de naturezas repulsivas ou atrativas, entre as moléculas que constituem o sistema. Um exemplo de uma solução que não segue a lei de Raoult são soluções reais em baixas concentrações. Neste caso, para esse sistema, a pressão de vapor parcial do soluto continua sendo proporcional à fração molar presente na fase líquida. Contudo, a constante de proporcionalidade não é mais a pressão de vapor do componente puro. Nesse caso, a solução não vai seguir a lei de Raoult e, no caso de uma solução real em baixas concentrações, as soluções vão seguir a lei de Henry, que nós vamos definir agora nesta aula. Antes de nós mostrarmos a lei de Henry, vamos definir o que é uma solução diluída ideal. Vamos lá, pessoal. Na aula passada, nós vimos é, os gráficos de pressão parcial de um soluto, tá certo? Ou solvente, em função da sua fração molar presente na fase líquida. Aqui, por exemplo, pessoal, essa linha, aqui nós temos três curvas, tá certo? É, essa curva aqui na cor preta, que eu estou passando aqui o laser em cima, seria o quê? Seria o comportamento linear da pressão parcial de vapor em função da composição que é descrita pela lei de Raoult, tá certo? Aqui, essa curva aqui mais em cima seria a curva da pressão parcial de vapor da solução real. E nós podemos observar, pessoal, que nós temos desvios positivos em relação à lei de Raoult, tá certo? Quando nós temos desvios positivos, isso indica que as interações repulsivas são importantes para esse sistema, tá certo? Aqui, quando a composição do sistema, no caso, a fração molar igual a 1, nós temos a pressão de vapor de ar puro, tá certo? E nós observamos, pessoal, aqui, quando a fração molar da espécie A tende a 1, certo? A curva
da solução real, ela se aproxima bastante da lei de Raul. Ou seja, então, nessa região aqui, a lei de Raul, ela é obedecida. Como nós vimos na aula passada, a lei de Raul é uma lei limite, tá certo? Que é obedecida quando a fração, no caso do solvente, né, que é a substância em má proporção, vai tender à unidade, ou seja, o solvente vai tender a estar puro. Aí vamos lá no outro extremo. No outro extremo, pessoal, aqui, a baixas concentrações, tá certo? A lei de Raoult, tá certo? Ela se desvia bastante do comportamento da solução real, certo? Contudo, nessa região aqui de baixa pressão, a lei de Henry era obedecida. E o que seria a lei de Henry? A lei de Henry é uma derivação da lei de Raoult, que é definido como sendo a pressão parcial do componente J em uma mistura é igual ao produto entre sua fração molar, na fase líquida, multiplicado por uma constante, certo? Onde essa constante de proporcionalidade é chamada constante de proporcionalidade da lei de Henry, que tem unidades de pressão, certo? E uma forma de determinar essa constante é através da reta tangente à curva real da pressão de vapor pela sua fração molar, quando a sua fração molar tende a zero, tá certo? Então, traçando uma curva tangente aqui na origem, tá certo? Nós obtemos a constante da lei de Henry, tá certo? Aqui, no caso, em relação ao soluto A. Aí, uma definição de soluções diluídas ideais diz o seguinte: quando o soluto obedece à lei de Henry, ou seja, o componente em menor proporção, e o solvente, que é o componente em maior proporção, segue a lei de Raoult, nesse caso nós temos soluções diluídas ideais. Tá certo? Então, mesmo com a solução ela não seja ideal, em condições extremas, ou seja, quando o solvente é praticamente puro, a sua fração tende a 1, nessa condição aqui, a lei de Raoult vai ser obedecida. No outro extremo, quando a fração do componente A tende a zero, ou seja, é o componente em menor proporção, ou seja, é o soluto, nessa condição aqui, a lei de Henry vai ser obedecida. Então, quando o soluto obedece à lei de Henry e o solvente obedece à lei de Raoult, nós temos as soluções diluídas ideais. Nós sabemos também que a maioria das soluções, elas não são ideais, tá certo? Um exemplo prático é soluções de líquidos quimicamente diferentes. Por exemplo, aqui nós temos o diagrama da pressão de vapor em função da fração molar para um sistema, certo? Formado entre acetona e disulfeto de carbono, tá certo? Aqui no caso, pessoal, a pressão parcial dos componentes, assim como sua pressão total, que é a soma das pressões parciais dos componentes, está em função da fração molar do disulfeto na fase líquida, certo? Nós observamos, pessoal, que, no caso, as linhas contínuas que correspondem à, à solução real, elas estão todas acima, tá certo? Do comportamento previsto, que são as linhas pontilhadas, dada pela lei de Raoult, tá certo? Então, essa curva aqui representa a lei de Raoult para o disulfeto, tá certo? E aqui representa a lei de Raoult para a acetona, ok? Então, como vocês podem ver, pessoal,
as pressões parciais da solução real são maiores, tá certo, do que as pressões previstas pela lei de Raoult. Ou seja, nós temos desvios positivos em relação à lei de Raoult, e esses desvios são caracterizados pelas interações repulsivas entre as moléculas que compõem o sistema. Contudo, pessoal, em condições de limites, ou seja, quando a fração molar do disulfeto tende a 1, tá certo? Nessa condição aqui, a lei de Raoult é obedecida. E no outro extremo, tá certo? Quando a fração molar do disulfeto tende a 0, a lei de Henry é obedecida. Para realçar melhor essa observação, a gente vai observar um novo gráfico, tá certo? E neste novo gráfico, nós retiramos as pressões parcial da acetona e também a pressão total. E aqui, analisando novamente aqui a curva experimental, tá certo? E a lei de Raoult para o disulfeto, a gente observa aqui, ó, que em concentrações tendendo a 1 do disulfeto, a lei de Raoult é obedecida, tá certo? Aqui em baixas concentrações, tá certo? Quando a fração do disulfeto tende a 0, aqui no caso, a lei de Henry era obedecida. E como já dito anteriormente, tá certo? A sua constante de Henry, no caso a constante de Henry para o disulfeto, ela é determinada pela reta tangente à curva real quando x, quando a sua fração molar tende a 0. Entendeu? Então, é traçado essa curva aqui pontilhada, que é a curva utilizada para a obtenção da constante de Henry. Certo? Então, como só para reforçar aqui, no outro extremo, tá certo? Quando a fração molar tende a 0, a gente observa aqui a linha pontilhada, que representa a lei de Henry. Então, nessa condição aqui, ó, a pressão parcial do disulfeto vai tender, tá certo, ao produto entre a sua fração molar, na fase líquida, multiplicada pela constante de Henry. Tá certo? Então, nessa condição aqui, a lei de Henry, ela se satisfaz. Falando um pouco mais sobre a lei de Henry, a gente pode ressaltar que uma das aplicações mais importantes desta lei é na determinação da concentração de gases dissolvidos em líquido. Por exemplo, determinar a concentração do oxigênio dissolvido na água, por exemplo. E nestes tipos de aplicações práticas, a lei de Henry ela é expressa em termos da molaridade do soluto, tá certo? Lembrando lá de Fisicoquímica 1, a molaridade ela tem unidades de o quê? De mol do soluto por quilograma do solvente. Aí vamos supor que a gente tenha uma mistura binária A mais B, onde B é o soluto. Então, para esse sistema, a, a lei de Henry é dada pelo produto da molaridade de B multiplicado pela constante da lei de Henry, tá certo? Onde KB é expresso em unidades de pressão e também massa e mol, tá certo? Outra forma de colocar a pressão parcial em função da molaridade é também utilizar a massa molar do solvente, tá certo? Onde A aqui, pessoal, é o solvente. Vou aqui enfatizar. A é o solvente, tá certo? E B é o soluto que está enfatizado aqui já. Então, nesse caso, ó, a pressão parcial do soluto B vai ser igual à molaridade de B multiplicado pela constante da lei de Henry multiplicada pela massa molar do solvente A.
Então, pessoal, em relação a esta expressão, ela é determinada pela lei de Henry, que nós definimos anteriormente, né? Nós vimos que, no caso, a pressão parcial do soluto B é igual à sua fração molar multiplicado pela constante, constante da lei de Henry, certo? Acontece, pessoal, que a fração molar de B é definida como sendo quem? Xb vai ser igual ao número de mols do soluto B definido pelo número de mols total presente na mistura. Considerando uma mistura binária, então o número de mols total vai ser igual ao quê? O número de mols de A mais o número de mols do soluto B. Só, pessoal, que nós sabemos que, no caso aqui, o soluto está diluído, tá certo? Então, se o soluto está diluído, o número de mols de B é muito menor que o número de mols de A, não é verdade? Então, o número de mols de A mais o número de mols de B é igual aproximadamente ao número de mols de A, tá certo? Então, essa relação aqui, XB, ela pode ser simplificada como sendo o número de mols de B dividido pelo número de mols de A, certo? Então, substituindo aqui na equação, vai ficar da seguinte forma. Pressão parcial do componente B é igual ao número de mols do componente B dividido pelo número de mols do componente A multiplicado pela sua constante, certo? Aí, para colocar em função da massa molar de a gente vai utilizar a definição de número de mols, tá certo? A gente sabe, ó, que o número de mols de A, tá certo, é igual ao que a massa de A dividido pela massa molar de A. Não é verdade, pessoal? Tá certo? Ó, a massa aqui é dada em gramas e aqui em gramas por mol. Tá certo? Dividindo a massa pela massa molar, nós temos o quê? O número de mols de A. Então, substituindo aqui nesta equação, vai ficar da seguinte maneira, ó. A pressão parcial da espécie B vai ser igual ao quê? Ao número de mols de B, tá certo? Dividido, pela massa de A, vezes a constante da lei de Henry, multiplicado pela massa molar de A, tá certo? Daí nós sabemos, pessoal, ó, que a molaridade do soluto B, tá certo? É dado por quem? Pelo número de mols do soluto B pela massa do solvente A, tá certo? Lembrando, pessoal, que a massa do solvente A tem que ser dada em quilogramas, tá certo? Então, fazendo a substituição nesta equação, nós chegamos à relação que nós queríamos, tá certo? Vou colocar aqui do outro lado, ó, a pressão parcial da espécie B vai ser igual a quem? A molaridade
a espécie B, que nós definimos aqui em cima, pessoal, que é a molaridade, multiplicado pela a constante de Henry, para a espécie B, multiplicado pela massa molar do solvente A. Então, aqui nós temos a pressão parcial, tá certo? A lei de Henry, dada em função da molaridade. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nesse gráfico, a gente tem algumas, desculpa, nessa tabela, que a gente tem algumas constantes da lei de Henry, tá certo? Essas constantes, como já falei para vocês, a principal aplicação delas é determinar a concentração do gás dissolvido em um líquido, ou seja, de um gás dissolvido em um solvente. E no caso aqui, pessoal, as unidades das constantes é dada em quilopascal, ou seja, em, em unidade de pressão, massa e mols, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, para vocês acharem a pressão parcial de um soluto B, por exemplo, do CO2, por exemplo, vocês vão utilizar aquela primeira equação, tá certo? No caso, a molaridade de B, tá certo? Multiplicado pela constante de equilíbrio, desculpa, a constante de equilíbrio não, a constante da lei de Henry, tá certo? Multiplicando a molaridade pela constante da lei de Henry, vocês vão encontrar a pressão parcial do CO2. No caso, se for nessas unidades aqui, vai achar em quilopascal. Tá certo? Falei aqui o CO2, mas isso aqui vale para todos os gases mostrados aqui na tabela. Bem, pessoal, essa discussão, toda essa aula como a aula de hoje, a aula de hoje, a aula passada, a gente discutiu o quê? Soluções ideais e soluções diluídas não ideais. A importância de entender bem essa primeira, essa primeira abordagem é que as definições aqui utilizadas, elas são a base de entendimento e a base de tratamento das soluções reais. E como é que a gente vai tratar essas soluções reais? A gente vai tratar as soluções reais incluindo um novo conceito, que é o conceito de coeficiente de atividade. Então, utilizando esse coeficiente, nós podemos tratar as soluções reais a partir das soluções ideais. Então, na próxima aula, a gente vai abordar esses assuntos. Eu vou parar aqui o vídeo, tá certo? Vou manter aqui as modificações. Os slides, assim como essa aula de hoje, a gente vai colocar no nosso sistema de aprendizagem, que é o Moodle, tá certo? E vou aqui parar a gravação do vídeo para não ficar muito longo.